Bom, vamos começar agora o relatório de máquinas assíncronas, ensaio vazio e rotor bloqueado, do aluno Matheus Barros Oliveira, da professora Úrsula Rezende, da disciplina de Máquinas Elétricas do curso de pós-graduação CA 2022. O objetivo dessa prática, né, é determinar os parâmetros do circuito equivalente de um motor de indução. Vamos para a introdução teórica. As máquinas assíncronas, elas também conhecidas como motores assíncronos, são a categoria de motores elétricos que funcionam através do princípio de indução eletromagnética. O termo assíncrono refere-se ao fato que a velocidade de rotação do rotor, a parte móvel do motor, não é igual à velocidade do campo magnético girante produzido pelo estator, a parte estática do motor, né? E a este fenômeno a gente chama, né, de escorregamento. Aqui na figura a gente consegue ver, né, uma máquina assíncrona, um exemplo, né, que é um equipamento muito utilizado na indústria, né, devido, né, à sua facilidade, ao seu princípio de funcionamento simples e baixo custo. As partes constituintes, né? O motor assíncrono é composto basicamente de estator, que é essa figura aqui que eu estou mostrando com o mouse, que é onde é gerado o campo magnético girante, que é a parte estática, né? O rotor, que pode ser da gaiola de esquila ou do tipo bobinado. Esse daqui é o tipo bobinado e esse daqui onde eu estou passando o mouse é do tipo gaiola de esquilo. Além disso, né, os motores assíncronos também são compostos, né, de uma tampa traseira, que é para proteção da parte móvel, né, que é uma ventoinha para poder fazer a refrigeração do motor. Uma caixa de ligação onde é realizado as ligações do motores, né, dos motores, onde fica, né, os cabos expostos, né, desculpa, as conexões, né, os bornes de ligações do motor, o rolamento traseiro, né, e dianteiro, além, né, das sapatas de fixação, né, da base do motor, para ele não vibrar, né, durante o seu funcionamento. O princípio de funcionamento, né, o estator do motor é alimentado com uma corrente alternada, que cria um campo magnético rotativo, que é o campo magnético girante. Esse campo magnético rotativo induz uma corrente no rotor, e essa corrente no rotor gera seu próprio campo magnético, que interage com o campo magnético do estator, e isso cria um torque que faz o motor girar, o rotor girar. Então, nessa figura, a gente consegue ver o campo girante, marcado pela figura da seta vermelha, e o enrolamento do motor, onde vai ser do rotor, né, onde vai ser gerado o campo magnético do rotor, onde vai ser induzida a corrente. E essa defasagem, né, é provocada pela diferença de velocidade dos dois campos magnéticos, a gente chama de escorregamento. E é justamente o escorregamento que faz com que o motor gire, né, que faça o rotor girar. O circuito, um motor de corrente, né, assíncrono, ele pode ser simplificado por um circuito equivalente. Então, o circuito equivalente de um motor de indução é uma representação simplificada que nos permite analisar o comportamento do motor sob várias condições de carga. Ele é derivado a partir de leis fundamentais de circuitos e eletromagnetismo e permite calcular correntes, tensões, potências, eficiência e outras quantidades de interesse. As resistências representam as perdas no motor por aquecimento, ou seja, a energia que é perdida com calor, e as reatâncias representam a capacidade do motor de armazenar energia no campo magnético. Então aqui a gente tem, né, representações dos dois circuitos equivalentes, um é o circuito equivalente exato e esse daqui é um circuito equivalente aproximado, né, que ele já tem algumas simplificações. E aqui a gente tem, né, que o R2' é a resistência do rotor refletido ao estator, o X2' é a reatância do rotor refletido ao estator, o R1 resistência do estator, X1 a reatância do estator, o RC é o resistor que representa as perdas do núcleo e o Xφ é a reatância que representa a magnetização do núcleo. Para a determinação, né, do circuito equivalente, a gente pode fazer o levantamento, né, daqueles coeficientes através do ensaio a vazio e do ensaio de rotor bloqueado. Então, os ensaios de rotor bloqueado a vazio são usados para determinar o circuito equivalente de um motor assíncrono, também conhecido como motor de indução. Eles fornecem informações importantes sobre as características do motor que podem ser usadas para prever o comportamento do motor sob várias condições de carga. A combinação desses dois ensaios permite construir um circuito equivalente do motor assíncrono que pode ser usado para analisar o desempenho do motor sob várias condições de carga. Bom, o ensaio a vazio, ou também chamado de circuito aberto, é realizado, né, neste ensaio, o rotor do motor é deixado em repouso, sem carga, e a tensão nominal é aplicada ao estator. A corrente a vazio e a potência a vazio são medidas. A corrente a vazio é geralmente uma pequena fração da corrente nominal, geralmente de 25 a 40%,
enquanto a potência vazio é uma pequena fração da potência nominal, geralmente de 5 a 10%. A resistência e a reatância do estator podem ser calculadas a partir dessas medidas. A resistência do núcleo, a resistência e a reatância de magnetização também podem ser determinadas. Já o ensaio de rotor bloqueado, o chamado também de curto-circuito, o rotor é bloqueado para que não possa girar e uma tensão reduzida é aplicada ao estator até que a corrente nominal seja alcançada. A resistência e a reatância do rotor podem ser calculadas a partir dessas medidas. O ensaio de rotor bloqueado também permite calcular a resistência e reatância de curto-circuito do motor. Bom, para a realização deste relatório, né, deste ensaio, nós utilizamos algumas ferramentas e instrumentos. Na parte prática, né, foi utilizado uma máquina de indução de rotor bobinado com 12 terminais ligados em 220 trifase, conforme pode se ver na figura ao lado, onde nós temos o esquema de ligação, a imagem da máquina e a placa de identificação do motor. Os instrumentos utilizados foram um multímetro digital, um alicate a perímetro digital e um analisador de qualidade de energia. Bom, agora vamos para a descrição do ensaio 1, que foi um ensaio para fazer o levantamento, né, da resistência do estator. Aqui nós temos uma figura do circuito que representa, né, o esquema de ligação que foi feito. Então, foi ligado um voltímetro em paralelo, né, a ligação triângulo, e um amperímetro em série para a gente poder medir a corrente e a tensão. Para a realização, né, deste ensaio, foi aplicada uma tensão de corrente contínua com um multímetro em paralelo e em série um amperímetro. A partir dos valores medidos, foi determinada a impedância de cada bobina do estator. Pode-se ver a montagem e resultados na figura. Aqui nós temos, né, o esquema de montagem, né, e os cálculos foram realizados com as medidas, né, foram realizados com o motor parado, ou seja, foi aplicado uma tensão de corrente contínua e foram realizadas as medidas de tensão e corrente. E a partir desses valores foi determinado, né, a impedância, né, de cada bobina. Aqui nós temos, né, os valores encontrados, né, foi realizada uma medição entre a fase RS. Foi encontrada uma tensão de 5,7 volts, uma corrente de 4,2 amperes, e a partir disso foi determinada que a resistência entre RS era de 1,418 ohms. Entre ST foi medido 5,8, a tensão, uma corrente de 4,16 e a resistência de 1,394 ohms. Entre as fases TR foi medida uma tensão de 5,7, uma corrente de 4,03 e uma resistência de 1,414. Foi calculado a média dessas três resistências e foi encontrado o R médio de 1,409. Bom, o cálculo para poder fazer o cálculo, né, que foi utilizado para encontrar, né, o R1 está descrito aqui, ou seja, né, nós encontramos, né, aqui onde que eu estou com o mouse aqui, foi a fórmula que nós utilizamos para encontrar a resistência de cada bobina, né, porque nós encontramos ali a resistência total, né, que foi, né, 2/3 do R fase. Então, basicamente, a gente só isolou o R fase, né, e pegamos aí 3/2, né, da resistência total que a gente encontrou. Então, a partir disso, nós encontramos um R1 de 2,113 ohms, né? E nós utilizamos, né, essa compensação aqui de 17% por conta do fator de temperatura, né? Porque o motor, quando ele está operando, né, ele gera um aquecimento. Então, quando você aquece uma resistência, ela também tem um acréscimo no seu valor. Então, foi utilizado nesse fator aqui 17%, né? Então, o R1 com a compensação de temperatura encontrado foi de 2,413 ohms, que onde eu estou circulando aqui, onde eu estou mostrando aqui com o mouse. Bom, a descrição do ensaio 2 foi o ensaio realizado a vazio. Aqui nós temos, né, a figura, né, que representa o diagrama que foi montado, onde a gente tem aqui um amperímetro em série para medir a corrente, um voltímetro entre as fases RS para poder medir a tensão. Bom, foi realizado o ensaio com o rotor aberto e com o rotor fechado, e os dados medidos através do medidor de qualidade de energia foram anotados. Para se variar a resistência do rotor, foi utilizado o reostato, que pode ser visto na figura ao lado, que foi utilizado para variar a resistência, né, para poder abrir ou fechar o rotor bobinado, né? E para realizar a medição da potência, o fator de potência foi utilizado
um analisador de qualidade de energia e a montagem pode ser vista nas figuras, né? Onde que eu estou passando aqui com o mouse, a gente vê, né, o analisador de qualidade de energia aqui. Bom, os resultados encontrados, né, podem ser vistos, né, nessa tabela. Com o rotor aberto, nós encontramos, né, uma tensão de linha RS 223,1 volt, uma corrente de linha de 4,2, que foi medido pelo amperímetro, né, e que estava em série, né, o VL aqui no caso pelo voltímetro, uma potência de 150 watts, uma potência aparente de 1630 VA, uma potência ativa de 150 watts e uma potência reativa de 1610 VAR e um fator de potência 0,09. Com o rotor fechado, ou seja, com a resistência, né, do reostato no máximo, né, no mínimo, desculpa, nós encontramos uma tensão de linha de 221,5 volts, uma corrente de linha de 4,3 volts, ou seja, entre os dois ensaios não houve variação, né, não houve mudança nesses valores. Já a potência ativa, né, foi de 380 watts, ou seja, teve um aumento aí de mais de 100%, né, no valor da potência ativa. A potência aparente que nós encontramos foi a mesma, 1630 VA. A potência ativa, né, igual eu disse, foi de 380 watts, ou seja, teve um aumento. E a potência reativa houve um decréscimo de para 1580 VAR. E o fator de potência também aumentou de 0,09 para 0,21. Bom, com esses dados, né, nós realizamos alguns cálculos, né, para poder determinar as perdas mecânicas e as perdas no enrolamento do estator. Aqui estão as fórmulas utilizadas, né, de WTF, que representa, né, as perdas no enrolamento, mais as perdas no núcleo, mais as perdas mecânicas para o rotor fechado, e o WTA, que é as perdas no enrolamento do estator, mais perdas do núcleo do rotor aberto. Então, a partir desses valores, né, nós conseguimos determinar as perdas mecânicas. As perdas sob estator, né, de cada fase é a resistência R1, que nós determinamos no primeiro ensaio, vezes a corrente ao quadrado de fase, e as perdas NF são determinadas pelo WTF dividido por 3, menos as perdas mecânicas, menos as perdas no cobre. Aqui são os cálculos realizados, né? Então, nós encontramos aí as perdas mecânicas de 76,66 watts, né, que foi aí uma subtração das medições a aberto e fechado, né? O I-fase médio nós pegamos, né, e pegamos a média das três correntes de linha. Então nós encontramos uma corrente média de 4,7 amperes que foi utilizado para calcular a perda no estator por fase de 13,65 watts. E para, né, determinar as perdas totais, nós pegamos esses 13,65 watts multiplicando por 3, que representa as três fases. Ou seja, nós tivemos uma perda no cobre do estator total de 40,95 watts. E as perdas NF foram, né, o 380 dividido por 3 menos as perdas mecânicas, menos as perdas no cobre, né, que nós encontramos um valor aí de 36,35 watts. Então essas foram o cálculo das perdas mecânicas no enrolamento do estator. Então, para o cálculo da resistência, reatância e impedância, nós utilizamos essas equações aqui para determinar o ângulo, o IHF, o RC, o IFI e o XFI. O cálculo da resistência, né, reatância e impedância, os cálculos realizados, né, nós encontramos aqui o I0 de 2,34 amperes, o WNF de 35,84 watts, né, que foi determinado nos cálculos anteriores, o IHF de 0,49 amperes, o IFI de 2,28 amperes, o Z0 de 94,65 ohms, o RC de 452,04 ohms, o XFI de 97,15 e o fator de potência 0,21. Sendo que de todos esses cálculos aqui, né, que são pertinentes ao circuito equivalente, o RC representa o resistor, né, que representa, né, as perdas do núcleo, e o XFI é a reatância que representa a magnetização do núcleo, né? Então aqui a gente tem todos os cálculos que foram realizados e aqui, né, eles resumidos, né, nessa tabela. Bom,
Essa agora nós vamos para a descrição do ensaio 3, né, do rotor bloqueado. Aqui a gente tem a representação, né, do circuito, que basicamente a gente tem o voltímetro em paralelo e o amperímetro em série, mas o rotor ele foi travado, né, com uma haste metálica para ele não poder rodar. Então aqui a gente vê, né, que para a realização do ensaio do rotor bloqueado foi adaptada uma barra de ferro no eixo para não permitir que o eixo rodasse ao se ligar ao motor. E depois de realizado o bloqueio do eixo, foi realizadas as medições. Então a gente posicionou uma barra metálica aqui para evitar que o motor rodasse e foi realizado, né, uma variação na tensão de alimentação trifásico até a corrente chegar no valor nominal, né? Então nós utilizamos, né, um equipamento, né, do painel elétrico lá que realizava essa variação de tensão, né? Nós variamos essa tensão até encontrarmos ali, né, através do alicate a perímetro, a corrente nominal do motor. Bom, aqui foram os valores calculados, né? A tensão que foi né, aplicada, né, nas três fases para encontrar a corrente nominal foi de 75,5 volts, a corrente nominal de 8,8, uma potência de 310 watts, um fator de potência de 0,41 e o seno, né, do ângulo de 0,91. Bom, aqui nós temos as fórmulas utilizadas, né, para o cálculo do rotor bloqueado de INF, que é o IN sobre raiz de 3, WTF, que é o WT sobre 3, né, o R2' compensado pela temperatura, o RCC e o ZCC. Né? E aqui a gente utilizou esse fator de conversão do X1 e X2', considerando um motor de secundário enrolado. Aqui nós temos os cálculos realizados, né? O INF de 5,08, WTF de 103,33 watts, o RCC de 4 ohms, o RCC compensado pela temperatura de 75 graus de 4,68, o R2' compensado pela temperatura de 75 graus de 2,2 volts, ohms, o ZCC de 14,86 ohms, o XCC de 14,10 ohms, o X1 de 7,5 e o X2' 7,5, 7,05 ohms. Aqui a gente tem, né, todos os valores calculados na tabela, sendo que o R2' representa a resistência do rotor refletido ao estator, o X1 a reatância do estator e o X2' a reatância do rotor refletida ao estator. Bom, agora vamos para as partes das conclusões, né? Opa. Aqui nós temos, né, as perguntas, né, que sendo que a número um representa, né, fale sobre o fator de potência de um motor a vazio e com o rotor bloqueado, né? No caso, o fator de potência a vazio é pior, pois como não há carga no sistema, o escorregamento é próximo de zero, fazendo com que toda a corrente seja usada para magnetizar o sistema. Ou seja, o fator de potência, né, o fator de potência é pior, né, nesse caso, porque não há carga, né, no sistema. Então, toda a corrente utilizada é usada para magnetizar o sistema. Bom, a pergunta número 2, né? Por que a corrente a vazio de um motor em indução é elevada? A corrente de um motor a vazio é elevada devido à constituição da máquina, pois como existe uma camada de ar entre o entreferro, né? No caso que a gente conhece como entreferro, e o ar, possui uma baixa permeabilidade magnética. Essa característica faz com que a corrente, né, aumente. Pergunta número 3. Que fatos podem influenciar nas medições realizadas nos ensaios a vazio de rotor bloqueado? Né? Então, a gente tem a precisão dos instrumentos, né, e o mau contato dos cabos, né, que podem influenciar nas medições realizadas durante o ensaio. Como são escolhidos os instrumentos para o ensaio vazio e rotor bloqueado? Né? O ensaio vazio, nós utilizamos um voltímetro nominal e um amperímetro de escala reduzida. E para o rotor bloqueado, nós utilizamos um voltímetro de escala reduzida e um amperímetro nominal. E a pergunta número 5, faça, né, um circuito equivalente do motor de indução do laboratório, mostrando os valores dos parâmetros calculados. Então aqui nós temos, né, o circuito equivalente simplificado, né, onde o RE é de 4,68 ohms, o JXE de 14,10 ohms, o RC de 424,8 ohms e o JX-FI de 92,26, aqui representando o ramo de magnetização, e a carga de 2,21 ohms, né, 1 menos S dividido por S.
Então, através, né, de todos aqueles dos ensaios de rotor bloqueado, né, e o ensaio vazio, nós fomos capazes, né, de levantar esses valores e a partir disso nós conseguimos gerar esse circuito equivalente aqui. Bom, então esse foi o fim da apresentação, né? Obrigado pela paciência de todo mundo aí.